Fala galera, mais uma aulinha juntos aqui. Hoje, aula de exercício, é bom que a gente consegue tirar todas as dúvidas aí dessa primeira parte, né, da parte de orgânica, a introdução da parte de orgânica, que é muito importante, né? Vocês vão ver que a orgânica, da parte da química, ela com certeza é a mais acumulativa. Então é necessário você saber desde o início da aula para você ir construindo conhecimento ao longo das aulas, beleza? Então vamos lá? Bom, introdução orgânica vai ser a nossa revisãozinha de hoje, certo? Do módulo aí 7.3, que é o módulo de exercício. Então vamos lá. A exposição ao benzopireno é associada ao aumento de casos de câncer. Observe a fórmula estrutural dessa substância. Analisando a fórmula estrutural, nós temos aí vários anéis aromáticos, certo? Um do ladinho do outro. Se a gente fosse classificar essa cadeia, a gente classificaria... Ele nem pediu isso não, tá? Na verdade, eu nem sei o que ele pediu, mas a gente já vai comentando aqui sobre a estrutura. Se fosse classificação de cadeia, você ia dizer que essa é uma cadeia aromática polinuclear condensada, porque os núcleos dos anéis aromáticos estão um do ladinho do outro, certo? Beleza. Com base na fórmula, a razão entre o número de átomos de carbono e o de hidrogênio presentes no benzopireno corresponde a... Bom, antes da gente analisar, eu quero relembrar o anel aromático aqui, que vai ser importante. Bom, o anel aromático é um ciclo de 6 carbonos com alternância de ligações simples e duplas, certo? Então vamos desenhar ele aqui. Olha o anel aromático aí, ó. Ups. Ficou estranho. Pronto. Temos um anel aromático. Tranquilo? E aí, perceba que na bastão a gente não apresenta o número de hidrogênios. Mas a pergunta dele é justamente a razão entre o número de carbonos e o número de hidrogênios. Então, é necessário você ficar ligado. Bom, esse carbono aqui, ele está fazendo 3 ligações, concorda? Uma dupla para um lado e uma simples para o outro, certo? Então, ele tem um hidrogênio ligado a ele, subentendido. Esse carbono, se você prestar atenção, é a mesma coisa. Então, eu tenho um hidrogêniozinho aqui. Esse carbono também tem um hidrogênio, esse um hidrogênio, esse também tem um hidrogênio e, por fim, esse hidrogênio. Por que eu fiz isso? Pra gente... Aí a gente combina, né? Fica assim, que no anel aromático, a cada extremidade solta, você tem um hidrogênio. Acho que fica mais fácil, né? Para você analisar essa estrutura aqui, que é bem maior, tá? Então vamos lá, primeiro vamos descobrir a quantidade de carbono. Olha lá, marquei os carbonos aí para vocês, certo? Contando a quantidade de carbono, deixa eu voltar, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6... Vamos fazer o seguinte, eu vou dar a volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 carboninhos, certo? Então, guarda esse valor. Nós temos 20 carbonos. E os hidrogênios? Coloquei eles aqui, ó. Em cada extremidade solta, você tem um hidrogênio, tá? Então, por exemplo, nesse carbono em que você tem os 2 anéis aromáticos juntos, você não tem hidrogênio ali, beleza? Mas nessas extremidades soltas, nós temos. Então, ó, razão, número de carbonos sobre número de hidrogênios. Então, ó, 20 carboninhos que a gente tinha contado, 12 hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hidrogênios. Perfeito? 20 sobre 12, a gente vai simplificar aí o máximo que puder e vamos achar a razão 5 sobre 3. Resposta letra D. Beleza? Tranquilo? Próxima questão. Essa é uma questão que ele fala o seguinte, ó. A substância responsável pelo odor característico da canela tem nome usual de aldeído cinâmico, que é essa estrutura aqui. Com fórmula mostrada na figura acima, apresenta ligações π em número D. Apresenta ligações π em número D. Então, olha só. Eu vou transpor isso aqui para cá.
e vou melhorar isso. Falei que ia melhorar, escrevi a mesma coisa. Vamos lá, vou melhorar. Esse círculo aqui significa anel aromático, certo? Então eu tenho simples e duplas alternadas. Beleza? CH. Presta atenção. CH e CH é porque eu tenho... Se você for fazer assim, ó. Dá uma olhada. Coloquei CH, simples CH. E depois eu ainda tenho um outro carbono. Você concorda que esses dois carbonos aqui estão faltando ligações? Eles só estão fazendo 3, né? Presta atenção, esse primeiro aqui, eu estou fazendo uma ligação, 2 com o hidrogênio, 3 aqui com outro carbono. Beleza? Esse carbono, uma ligação, 2 com hidrogênio, com outro carbono, 3. Isso, gente, a gente precisa deduzir que aqui existe uma ligação dupla, tá? No final, nós temos esse CHO aqui, né? E aí, para obedecer as ligações, se eu colocasse no final assim, ó, COH, você ia perceber que o carbono não ia estar fazendo as 4 ligações. Não poderia botar ligação dupla aqui, porque senão esse oxigênio ia estar fazendo muita ligação. Então, a gente tem que pensar numa forma de todos os elementos estiverem fazendo as ligações que eles precisam, né? O oxigênio precisa fazer 2 ligações. Então, eu tenho uma dupla com o oxigênio ali, tá? Ligação pi, em dupla, né? Você tem uma na ligação pi, na ligação dupla, uma é pi, a outra é sigma. Numa ligação tripla, você tem 2 pis e uma sigma, lembra disso? Como aqui você só tem dupla, então a gente vai contar uma sigma, ó. Sigma, sigma, sigma. Aqui nós temos 3. 4, 5. 5 ligações pi, resposta letra D. Aí, ó, letra D, beleza? Próximo. A nicotina, em mulheres grávidas fumantes, atravessa a barreira da placenta, alcançando o embrião e aumentando-lhe a frequência cardíaca. Isto é, o embrião fuma. Observe a estrutura da nicotina representada a seguir. Temos aí, ó. Os carbonos secundários presentes nessa estrutura são de número... Bom, vamos lá. Eu vou analisar essa estrutura. Lembrando, carbono secundário é aquele carbono que está ligado a 2 outros carbonos, lembra disso? Então vamos começar a classificar. Aí, ó, marquei esse primeiro. Carbono secundário, concorda? Ele está ligado a 2 outros carbonos. Ligação dupla ou tripla não interfere na parte de classificação do carbono, tá? Classificação do carbono é a quantos outros carbonos ele está ligado. Então, esse carboninho aqui ele é secundário porque ele está ligado aos outros 2, ó, de um lado e do outro. Beleza? Próxima, eu fui para lá. Secundário também. Secundário porque eu estou ligado ao de cima e ao de baixo. Beleza? O de baixo, primário. Ué, primário? Por quê, cara? Ele não está fazendo 2 ligações assim? Cuidado, tem que ver se não é carbono. Esse carboninho aqui, ele está ligado somente ao carbono de cima. Isso aqui é nitrogênio, não conta, tá? Carbono primário é aquele que está ligado no máximo um outro carbono, tá? Então, primário. Do outro lado, mesma coisa. Esse carbono só está ligado ao carbono de cima. Isso aqui não é carbono, então apenas um carbono, ele é primário. De baixo, primário também. Ele está ligado... Pô, cara, ele não está ligado a ninguém. Ele não tem carbono ligado a ele. Ele tem 3 hidrogênios e um nitrogênio. Mas mesmo assim, a gente cai na classificação de carbono primário, tá? Carbono primário é aquele que está ligado no máximo um outro carbono. Pode ser que ele não esteja ligado a carbono nenhum, tá? Primário também. Subir. Primário. Esse carbono só está ligado ao carbono de cima, né? O outro lado é nitrogênio. Secundário. Está ligado a um carbono do lado e a um carbono embaixo. O outro, secundário, está ligado a um carbono do lado e ao de baixo.
secundário. Toma cuidado. Ele está ligado ao carboninho de cima e ao carbono daqui. Isso aqui é nitrogênio, não conta, é secundário. E por fim, terciário. Esse carbono, ele está ligado a esse aqui, ao de baixo e ao do outro lado. Por isso que ele é terciário, tá? Eu quero saber o número de carbonos secundários. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Beleza? Próxima questão. O estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir propriedades físicas e químicas responsáveis pelas características de cada substância descoberta. Um laboratório investiga moléculas quirais cuja cadeia carbônica seja insaturada, heterogênea e ramificada. A fórmula que se enquadra nas características das moléculas investigadas é... O que eu fiz? Tá vendo que eu destaquei? Por que eu destaquei isso? A gente precisa analisar as moléculas, e é uma questão um pouquinho mais demorada, porque você tem que analisar molécula por molécula, né? Então, para ver se elas apresentam essas características: quiral, insaturada, heterogênea e ramificada, tá? Quiralidade é quando você tem um carboninho, pelo menos um carbono, assimétrico ou quiral, que é o carbono que apresenta 4 ligantes completamente diferentes, tá? Insaturada, dupla ou tripla entre carbonos. Heterogêneo, um átomo diferente entre carbonos. Ramificada, tem que apresentar pelo menos um carboninho aí, um carboninho aí terciário ou quaternário para ser ramificado. Então vamos atrás. Na letra A, o que eu fiz? Eu abri melhor essa cadeia, tá vendo? Ó? CH3, aí aqui eu falo que eu tenho CH 2 vezes. Eu tenho uma dupla aqui. Para conseguir fazer com que o carbono faça as 4 ligações dele, eu preciso dessa dupla. Aí agora, ele faz 1, 2, 3, 4 com o hidrogênio. Então, dupla, aí vem CH. Tá vendo que eu tenho um H entre parênteses? Botei ele para baixo. CO, aqui eu preciso de uma dupla, né? Para quê? Para o oxigênio ficar estável e o carbono também, fazer o total de 4 ligações. NH e CH3. Será que obedece o que eu estou pedindo? Temos carbono quiral? Temos carbono quiral. Marquei ali para você. Preste atenção. Esse carbono está ligado à hidroxila, OH, embaixo, a um hidrogêniozinho, a todo esse grupo aqui e a todo aquele grupo do outro lado. A gente olha o grupo inteiro, tá? Então, ele é quiral. Obedece. Será que é insaturada? Opa, é insaturada a dupla entre carbonos ali. Então, até agora tá indo. Será que é heterogênea? Opa, é heterogênea. Olha aí, ó, um átomo diferente, no caso o nitrogênio. Entre carbonos, eu tenho carbono do lado e carbono do outro, tá? Esse hidrogênio aí, ele tá como se estivesse embaixo ou em cima, beleza? O nitrogênio está inserido na cadeia, eu tenho uma cadeia heterogênea. Mas será que eu tenho ramificação? Se você analisar, você não tem carbono primário, aliás, você não tem carbono terciário e nem quaternário, tá? Ah, Karine, não é o que estiver pendurado? O que está pendurado tem que ser carbono para ser classificado como uma ramificação, tá? Então, essa cadeia não é ramificada. Vamos ver a segunda, letra B? Fiz a mesma coisa. Eu abri ela melhor para a gente conseguir observar. E aí, ó, será que eu tenho quiralidade? Tenho quiralidade. Esse carbono está ligado a um CH3, a um hidrogênio, a todo esse grupo de um lado, a todo aquele grupo do outro. Beleza. É insaturado? Olha a insaturação aí, ó, dupla entre carbonos. É heterogênea? Opa, é heterogênea. É ramificada? É ramificada. Você tem aqui, ó, carbono pendurado. Esse carboninho aqui, ó, ele é terciário. Dá uma olhada. Ele está ligado ao carbono de baixo, ao carbono do lado e ao carbono do outro. Então, obedece tudo que ele pede, né? Quiral, insaturado, heterogêneo, ramificado. É letra B. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras. Letra C. O porquê que não pode ser a letra C? É quiral? É quiral. Esse carbono aqui tem 4 ligantes diferentes. É insaturada? É insaturada. Eu tenho dupla entre carbonos. É heterogênea? Ops. Não é heterogênea, né? Por quê? Esse nitrogênio que antes estava entre carbonos, agora ele está no finalzinho da cadeia, né? Então, não é uma cadeia heterogênea.
Para ser heterogêneo, esse átomo diferente tem que estar entre carbonos, tá? Então, isso aqui é uma cadeia homogênea. Então, não atende. Próximo. Agora sim, próximo. Letra D. Tem um carbono quiral? Tem um carbono quiral. Tem saturação? Não. Ele tirou a dupla, tá vendo? Não tem mais dupla agora. A única dupla que tem é entre carbono e oxigênio e a gente sabe que não vale, né? Tem que ser entre carbonos, então não pode ser a letra D. Letra E. Se você analisar, você não tem carbono quiral aqui. Esse C6H5 é um anel aromático, tá? É como se eu tivesse um anelzinho aromático aqui. E dentro do anel aromático, por você ter dupla, né, e ser um ciclo, você não tem quiralidade. Esse carbono está ligado a 2 hidrogênios, então são 2 ligantes iguais. Esse carbono tem dupla, já tira a quiralidade. E esse último carbono aqui está ligado a 3 hidrogênios, 3 ligantes iguais. Então não existe carbono quiral, então a gente fica mesmo aí com a letrinha B, que obedece todos os requisitos. Tranquilo? Próxima questão. Uma mistura de hidrocarbonetos e aditivos compõe o combustível denominado gasolina. Estudos revelam que quanto maior o número de hidrocarbonetos ramificados, melhor é a performance da gasolina e o rendimento do motor. Observe as estruturas dos hidrocarbonetos apresentados a seguir. O hidrocarboneto mais ramificado é o de número... Bom, para a gente descobrir qual é o hidrocarboneto mais ramificado, a gente precisa achar o que eu chamo de cadeia principal. Cadeia principal é uma sequência direta de carbonos. Então, por exemplo, eu venho um do ladinho do outro, 1, 2, 3, 4. Se eu descer na cadeia, eu não posso mais voltar, certo? Tem que ser uma coisa contínua. Depois que eu estabeleço a minha cadeia principal, eu vejo o que sobrou. E o que sobrou vai ser a minha ramificação. Quer ver? Olha a primeira aí, ó. 1, 2, aí ó, eu comecei. 1, 2, 3, 4, 5, desci. Eu não posso mais voltar para cá, tá? Tem que ser contínuo. Eu fiquei com 3 ramificações, certo? Vamos ver o 2. Olha, eu poderia começar por aqui. Ah, e também importante, cadeia principal tem que ser a maior sequência de carbonos, tá? Então, por exemplo, eu não poderia começar aqui, ó, 1, 2, 3. Pô, só 3. Tem outro caminho que eu consigo ter mais carbonos? Então, eu tenho que ir para o outro, tá? Aqui, por exemplo, eu começo, imagina a linear de cara. 1, 2, 3, 4. Aliás, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! Se eu iniciar daqui de baixo, eu tenho o maior número de carbonos. Então, essa é a minha cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos em sequência, tá vendo? Eu começo daqui, venho para cá e desço. Sobraram 2 ramificações. Questão 3. Cuidado que isso aqui, ó, é um ciclo, tá? Eu começo aqui, desço, subo, ou começo aqui, desço e venho para cá. Tanto faz, tá? Porque o número de carbonos vai dar o mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se tanto faz, você escolhe. Eu preferi subir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas ramificações? 1. Por fim, o hidrocarboneto 4. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu descer, eu não posso mais subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pô, aqui eu já tenho uma sequência de 7, né? Então, chegamos aí e ficamos com uma ramificação. Qual é o hidrocarboneto mais ramificado? Fala pra mim. É o primeiro, né? Em que eu tenho 3 ramificações. Beleza? Tranquilo? Próxima questãozinha aí, ó. Um grupo de compostos denominado ácidos graxos constitui a mais importante fonte de energia na dieta do homem. Um exemplo destes é o ácido linoleico, presente no leite humano. A sua fórmula estrutural simplificada é... Temos aí essa cadeia. Sua cadeia carbônica é classificada como? Bom, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou tentar abrir uma cadeia bem extensa. Tá vendo aqui? Eu tenho CH2 repetido 7 vezes. É uma cadeia bem extensa. Eu abri aqui o tamanho real dela, para a gente conseguir classificar melhor isso, tá? Então, vamos lá. Tá vendo aqui, ó?
CH2 4 vezes, aí eu repeti 1, 2, 3, 4. Aí CH 2 vezes, eu sei que eu tenho uma dupla aqui, tá? Abri. Vamos lá. Aberta ou fechada? Ela é aberta. Extremidades livres, ela é aberta. Normal ou ramificada? Normal, né? Você não tem carbono pendurado, você não tem carbono terciário nem quaternário, ela é normal. Saturada ou insaturada? Insaturada, né? Tem várias duplas ligações aí, ó, perdidas. Entre carbonos, tá? Dupla entre carbono e oxigênio não vale. Ela é insaturada. Homogênea e heterogênea? Ela é homogênea. Esses heteroátomos, ou melhor, desculpa, esses oxigênios aqui, eles não são heteroátomos, porque não estão entre carbonos, tá? Então, é uma cadeia homogênea. Então, aberta, normal, insaturada e homogênea, certo? Resposta à letra E. Foi? Tranquilo, né? Só conferir certinho. Questão 8. O carbofurano, cuja estrutura química está representada a seguir, é um pesticida que ainda é utilizado no Brasil. Todavia, em alguns países, seu uso na agricultura é proibido. A fórmula molecular do carbofurano é... Bom, vamos lá. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Eu organizei primeiro, contabilizei a quantidade de carbono. Eu fui sinalizando os carbonos para vocês, tá? Vamos contar? Vou começar aqui de baixo. Fórmula molecular, né? Você contar o total aí de carbono, hidrogênio, oxigênio que você tiver. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carboninhos. Então, anota aí, 12 carbonos. Quantidade de hidrogênio. Eu tenho algumas quantidades de hidrogênio que ele mostrou, só que eu tinha algumas na parte em bastão. Lembra que bastão a gente não apresenta os hidrogênios. Então, eu fui lá e mostrei para vocês. Cada extremidade que não é ligado no aromático tem um hidrogêniozinho, certo? E aqui, esse cara aqui, ele tem 2 hidrogênios. Por quê? Você não tem ligação dupla, é ligação simples de um lado e simples do outro. Então, ele está fazendo 2. Faltam mais 2 hidrogênios para dar um total de 4, certo? E aí, vamos contar. Ó, hidrogênio agora, né? 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C12, H15. 1 nitrogênio, quantos oxigênios? 3. Então, ó, C12, H15, NO3. Perfeito? Ó, dica. Como é que você vai saber a ordem que você vai colocar os elementos? Primeiro, carbono e hidrogênio, que são os elementos principais das cadeias carbônicas, certo? Então, carbono, hidrogênio. Depois disso, os elementos que tiver, se tiver nitrogênio, oxigênio, cloro, você vai colocar por ordem crescente de eletronegatividade. O nitrogênio, ele apresenta eletronegatividade, tem na tabela periódica, tá? Eletronegatividade igual a 3 e o oxigênio vale 3,5. Então, como o nitrogênio ele é menorzinho, ele vem na frente e por último o oxigênio aí finalizando. Beleza? E aí a gente fica com a letrinha C. Beleza, gente? Então, um beijo para vocês. Finalizamos aqui. A gente reviu toda a parte do conteúdo da introdução à química orgânica. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me procura nas redes sociais. Meu nome é Fácia Karine com K e 2 N's, Paula, só tem eu. Então me procura lá, tá bom? Para você tirar suas dúvidas comigo. Um beijo para vocês. Tchau, tchau e até a próxima.